Denúncia gravíssima. Ex-funcionário do governo americano faz denúncia chocante sobre Estados Unidos e STF contra Bolsonaro nas eleições de 2022. É isso mesmo. Veja o vídeo. Se tem um vídeo que você precisa assistir hoje, é esse. Eu vou até sair de tela para não distrair a sua atenção. Essa é a participação do Mike Pence, um ex-funcionário do alto escalão do Departamento do Estado dos Estados Unidos durante o governo Trump. Ele era responsável pela parceria cibernética internacional de comunicação e ele participou do podcast do Joe Rogan recentemente. Joe Rogan, o podcast de maior audiência no mundo. E ele falou sobre a influência e a interferência da CIA nas eleições brasileiras. Isso aqui é um escândalo gigantesco. Vou deixar você assistir, vou sair da tela e presta atenção nisso aqui. The DNC side of the economics until Ukraine in 2014. That was when there became a bipartisan consensus on the need to effectively go to war and launch this big energy sanctions operation against Russia. That's who's running that CEPS program. It's both sides of the political aisle, but both of them hate Trump. Both of them hate populists, whether it's the U.S. with Trump, Bolsonaro in Brazil, and again, the whole suite of EU countries that we just talked about. And they descended on Brazil just 2 weeks after Bolsonaro was elected in 2018. The Atlantic Council and NED held all these meetings about how Bolsonaro only won because of basically social media and end-to-end encrypted chats like WhatsApp and Telegram, and that we need to basically stop Bolsonaro's presidency in its tracks and stop him from getting reelected by creating a censorship infrastructure in Brazil that is powerful and institutionally as wide and deep as our other diplomatic work. So NDI, which I should note, Hunter Biden was on the chairman's advisory board of NDI, the DNC CIA wing. So if anyone is a little curious as to why the CIA intervened on the Justice Department investigation, folks remember the IRS wanted to question Kevin Morris, Hunter Biden's lawyer, who paid his taxes for 5 years, and then the CIA intervened and told them, do not look into who is funding Hunter Biden. I find it curious that the CIA's DNC branch, Hunter Biden was on the chairman's advisory board, but so NDI sets up this sprawl of coalitions called D4D, Design for Democracy. And Design for Democracy, in tandem with this CEPS program, goes on to work with the censorship court, de Moraes, the censorship Voldemort on their TSE court. It's basically the election management and censorship body of their Supreme Court. This is the guy who has gone to war with Elon Musk. They help that censorship court set up a disinformation task force, and their own institutional assets get put on the advisory committee of the Brazilian censorship court to direct the censorship policies of the same institution that banned X from Brazil, that seized Starlink's assets. They worked with the universities, the FGV DAP, and other very significant Brazilian universities. They set up disinformation centers in there and got academic thought leadership published in Brazil about the need to pass anti-misinformation laws. Their own NDI fellows and operatives were publicly testifying to the Brazilian parliament on the need to pass these laws. They were publicly speaking to the prosecutors association groups in Brazil, telling them they need to prosecute misinformation on this. They were funding millions of dollars to Brazilian media institutions to promote internet censorship and to promote the banning effectively of any pro-Bolsonaro content on social media or on end-to-end encrypted chats. The USAID then kicked in millions of dollars of funding to Internews, which is another U.S. government-funded media projection arm, to promote
media literacy programs, information integrity programs, countering mis and disinformation programs in Brazil. So at every level, Brazilian media companies, they partner with Globo, for example, the largest media outlet in Brazil. The media institutions, the universities and thought leaders, the politicians, the judges, it was full spectrum. It was the same thing that we do when we try to regime change a country. By the way, this is in USAID's charter. This is one of the reasons they're able to get away with this. In USAID's charter, it allows USAID to capacity build assets to do so-called judiciary reform, which means influencing the laws and the structure of the judges, and to be able to have our foreign aid money get laws passed or get structural changes made to the court system there. And this is what CEPS did. This State Department, CIA front censorship organization, they developed a strategy they called EMBs, election management bodies, which is basically focusing in on the court system of different countries that are in charge with adjudicating elections, in order to get them to grow a censorship capacity to censor the ability for people to question their elections. And they had all these stakeholder meetings. Some of them are really funny. Some of them, they said, well, some of our EMB partners didn't want to actually, didn't think they could pull this off. They couldn't convince the other political stakeholders in their country to grow this censorship capacity, and they advised them about how they could cleverly use rhetoric to disguise the programs. Don't call it a counter-disinformation program if you think that'll ruffle too many feathers. Instead, simply call it strategic communications. And because every government agency has some sort of public affairs branch, some sort of communications capacity. Simply say that this is for monitoring and engaging in strategic communications, and then you can mass flag the accounts of the U.S. State Department's political opponents they want to stop from winning the election. Jesus. O ex-funcionário do Departamento do Estado dos Estados Unidos, Mike Benz, cita claramente Alexandre de Moraes e a parceria com a CIA na intenção de interferir diretamente com a liberdade de expressão no Brasil para facilitar a vitória de um candidato e dificultar a de outro. Facilitar a vitória da esquerda e dificultar a vitória da direita. Esse não é um cara qualquer que está falando, que fique bem claro. É um ex-oficial do Departamento do Estado nos Estados Unidos, que desenhou claramente como que funcionou o sistema, como que o dinheiro americano influenciou as eleições no Brasil. Será que foi para salvar a nossa democracia? Ele disse, 2 semanas depois da vitória do Bolsonaro, a CIA mandou um pessoal aqui. Gente, parece conspiração, eu sei. Mas todas as conspirações que nós falávamos há 5, 6 anos atrás, todas se tornaram verdade. Agora não é nossa essa conspiração não, tá? É um ex-funcionário do Departamento de Estado nos Estados Unidos, que citou explicitamente Alexandre de Moraes, Suprema Corte Brasileira, Globo, como um conluio para impedir a vitória do Bolsonaro. E criminalizar quem questione as eleições. Nós chegamos no fundo do poço. Urgente, Dino não suporta a pressão e cede, isso mesmo. O ministro Flávio Dino parece que não suportou a pressão e resolveu nesse domingo liberar parte das emendas da comissão represadas por ordem judicial desde o último dia 23, quando o próprio determinou à Polícia Federal a instauração de um inquérito para apurar possíveis irregularidades na destinação de 4,2 bilhões de reais. Na decisão desse domingo, o ministro fez uma série de críticas à condução de um procedimento anômalo pela Câmara no processo de destinação da verba pública, mas ponderou que liberou parcialmente o recurso a fim de evitar insegurança jurídica para as entes da federação, empresas e trabalhadores. Assim, o ministro liberou o pagamento das emendas de comissão que já haviam sido empenhadas até dia 23 de dezembro. Ainda não está claro qual o montante do total de 4,2 bilhões de reais poderá ser pago. Dino também deu aval ao pagamento de recursos de emendas parlamentares votadas para a saúde. Desde 2019, quando o inquérito das fake news foi aberto de ofício por Dias Toffoli e entregue ao Alexandre de Moraes, um ato que por si só já é ilegal e deveria anular essa investigação,
Nós estamos tentando avisar desde 2019. Mas cedo ou mais tarde, essa instrumentalização da Suprema Corte por parte de alguns ministros para transformar essa instituição numa ferramenta de perseguição política, igual como acontece nas ditaduras pelo mundo, ia partir para outro lado do espectro político. Não ia ficar só na direita. Quando eles aprenderam que poderiam usar a intimidação através de inquéritos para suprimir, para reprimir uma parcela de deputados ou de pessoas no país, eles iam usar essa mesma ferramenta, esse mesmo modus operandi para o outro lado do espectro, ou o centro, que é o que está acontecendo agora. Lá no início, o centro não se importou, porque era só a extrema-direita que estava sendo perseguida, ilegalmente criminalizada. Agora, tem um outro Alexandre de Moraes no jogo. Flávio Dino, que o Senado sabatinou e votou favorável, indicado por Lula, o comunista declarado, agora está criando o seu próprio inquérito das fake news para perseguir os deputados de centro e, obviamente, de direita. Essa matéria saiu hoje na Folha de São Paulo. Câmara teme que investigação sobre emendas seja inquérito das fake news de Dino. Medo é que a medida se torne um novo inquérito-mãe, como é relatado por Alexandre de Moraes. Olha como que o Lula e o Dino trabalharam com maestria aqui. Lula libera emendas, os deputados do centro fazem o destino dessas emendas, Dino, na sequência, vai lá e suspende tudo e abre o inquérito para investigar quem destinou essas emendas. Olha a loucura, foi tudo trabalhado com Lula e Dino para criar um novo inquérito para poder intimidar, coagir e perseguir mais parlamentares. Isso é tão surreal que a Globo fala isso de forma escancarada. Veja esse trecho. Essa semana, voltando do recesso, tentando entender tudo isso, o que eu vi foi o seguinte, ó. E você fala do Flávio Dino, quero ver se concorda com essa comparação. Sabe o Alexandre de Moraes, da tentativa de golpe? O Flávio Dino é das emendas. Ele vai olhar friamente o que está lá. Não tem acordo, não tem choro. Tá certo? Vai ser certo. É por isso que ontem ele acaba desenhando. Escreve as perguntas e diz, tem resposta para isso aqui? Se tiver, libera. Se não tiver, não vai liberar. Então, o Flávio Dino é o Alexandre de Moraes em relação à tentativa de golpe e em relação às emendas? Eu acho que você foi perfeito. O Flávio Dino está para as emendas, portanto, para o dinheiro público, o que Alexandre de Moraes está para tentativa de golpe de Estado. São dois ministros muito diferentes, mas são dois ministros carnes de pescoço ao seu próprio estilo. Ele não foge de grito, assim como Alexandre de Moraes também não. Essa semana, voltando do... Rapaz, a gente tentou avisar. Cara, a gente tentou avisar, mas não adiantou, é conspiracionismo dos extremistas. Isso foi na Globo. A Folha de São Paulo continua. Líderes partidários da Câmara dos Deputados veem com apreensão a determinação do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito. Mais uma vez, o ministro do STF abrindo um inquérito de ofício, sem ser a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, que já é ilegal, pela Polícia Federal para apurar a liberação de 4,2 bilhões em emendas parlamentares. O medo é que a medida sem precedente e considerada excessivamente severa por deputados se torne um novo inquérito-mãe, a exemplo do que existe hoje sobre fake news, que se arrasta há mais de 5 anos sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, o que é que pode se esperar? O uso desse inquérito, aí ele vai colocando lá todos os deputados que eles quiserem, e aí o Lula, presta atenção, qual é o objetivo final? Lula não precisa mais comprar votos dos deputados. Basta que esses deputados estejam dentro desse inquérito e aí eles vão ter que votar junto com o Lula, senão o Flávio Dino manda fazer busca e apreensão, caça mandatos, manda prender. E ele está indo para cima do Lira, que saiu agora da presidência da Câmara dos Deputados. Isso é uma clara mensagem. Ó, Hugo Mota, se não cantar exatamente de acordo com a nossa música, você vai ser preso e perseguido igual o Lira, porque você vai ficar presidente na Câmara dos Deputados no máximo 4 anos. Depois, você vai ter que se ver com o STF. Me desculpa, mas a gente tentou, né? É aquele claro momento de dizer assim, eu avisei, mas ninguém se importou. Inclusive, a imprensa está sendo censurada em diversos momentos, está sendo perseguida, inclusive, pelo próprio STF e a Polícia Federal. A Polícia Federal não convidou a Folha de São Paulo para participar das coletivas de imprensa, porque a Folha de São Paulo fez algumas notícias aí que não eram muito
elogiosas, né, à Polícia Federal. Nós estamos num verdadeiro estado de exceção. Agora, antes, a perseguição era apenas para a direita. Só que o Lula criou agora uma nova forma de perseguição para o centro, para que o centro vote de acordo com o Lula. E aí os deputados, com medo de serem presos, perseguidos, destruídos, busca e apreensão, aquela coisa toda, bens bloqueados, vão ficar adestrados e vão votar com o Lula sem o Lula ter que pagar. Olha que... não adianta, cara. No que diz respeito a manobras mafiosas, o Lula é impressionante. Al Capone ficaria no chinelo perto desse cara. Isso aqui é escandaloso. Isso aqui é escandaloso. Você está vendo agora com esse novo inquérito do Flávio Dino, que a gente está vivendo sem democracia desde a abertura do inquérito do Alexandre de Moraes, pois agora tem dois. Um para a direita, um para o centro, a esquerda protegida, mas a democracia está punjante e ai de você dizer o contrário. Diga o contrário que você vai ver também você caindo em algum inquérito. Agora tem algum inquérito que você cair. Ou é o das fake news, ou é do golpe, ou é das emendas do Flávio Dino, todos abertos no STF. Eles decidem quem é colocado ali dentro, eles decidem como a investigação é feita e eles decidem quem vai ser preso e quem vai ter sua vida destruída. É isso que virou o Brasil agora. E o que a gente pode fazer? Sinceramente, sincero mesmo, só com o novo Senado, com senadores dispostos a reverter a situação, a gente tem alguma possibilidade de resgatar o Brasil, meu amigo. Até lá é sofrer até 2026. Essa é a verdade. Então, em 2026, temos que eleger senadores dispostos a resgatar o Estado Democrático de Direito, o devido processo legal e o respeito à Constituição. E Bolsonaro manda um recado diretamente para Lula, isso mesmo. Durante uma entrevista concedida nesta sexta à Rádio Auriverde, o ex-presidente Bolsonaro pediu ao petista Lula que concedesse o perdão aos condenados pelos atos do 8 de janeiro. Bolsonaro defendeu que os envolvidos não estavam organizando um golpe de Estado, como alegado nos processos judiciais. Ele disse: "Temos por volta de 100 pessoas condenadas de 14 a 17 anos de cadeia. Estão em presídios federais no Brasil. A pena maior foi afastar dos seus filhos. O que mantém essas pessoas vivas é a vontade de voltar a abraçar seu filho", declarou o ex-presidente, evidenciando o impacto familiar das condenações. Bolsonaro também criticou o indulto de Natal anunciado por Lula no último dia 23, que excluiu os presos do 8 de janeiro. "Não botou ninguém do 8 de janeiro, todo mundo sabe, a não ser umas poucas pessoas querem forçar a barra, que ninguém tentou dar um golpe. O próprio ministro da Defesa disse, um golpe tem que ter um cabeça na frente, precisa ter as forças armadas, tem que ter algo a mais. Não é um cara lá aparecer no computador dele, um plano tal, um plano tabajara. Não tem como ir para frente. É a mesma coisa que você escrever um livro de ficção, de golpe. Que golpe é esse? Vamos sequestrar e envenenar? Que loucura é essa? Agora tem pessoas sofrendo. Perdoa esse pessoal, Lula", disse Bolsonaro. E Alexandre de Moraes não esperava por essa resposta da caserna. É isso mesmo. Moraes deu 48 horas para o exército se manifestar. A resposta veio rápida e surpreendeu, e chega a ser até inesperada, quase como um recado sobre como as coisas funcionam na caserna. O exército declarou que as visitas realizadas por familiares e advogados a militares presos acusados de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado ocorreram de acordo com as normas vigentes. Entre os detidos estão os generais Walter Braga Neto e Mário Fernandes, além dos tenentes-coronéis Rodrigo Bezerra Azevedo e Hélio Ferreira Lima. Segundo o exército, todas as visitas respeitam o regulamento militar e ocorreram conforme os dias estipulados. Fernandes recebeu visita às segundas, quartas, sextas e aos domingos, enquanto Braga Neto foi visitado pelas terças, quintas-feiras e aos domingos. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.